que eu te mandei por e-mail. Lá vamos tirar a máscara. Né? Atrapalha o áudio. Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardar. Sejam bem-vindos à teleconferência da Usiminas, em que serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2021. Eu sou Leonardo Caran, gerente-geral de Relações com Investidores da Usiminas. To those who want to follow us in English, a free translation of the webcast presentation is available on the Usiminas IR website. We also have an interpreter for simultaneous translation. Please choose the sound channel on the icon at the bottom of your Zoom screen. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e suas perguntas poderão ser feitas por escrito na seção de perguntas e respostas, Q&A, do Zoom, ícone abaixo na sua tela. Os participantes que estiverem ouvindo em inglês também poderão fazer as perguntas diretamente nessa seção. Esta teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo canal da Usiminas no YouTube. Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. E para melhor fluidez, solicitamos que se limitem a 2 perguntas por participantes. Solicitamos também que eventuais perguntas por parte dos jornalistas sejam encaminhadas a Relações com a Mídia da Usiminas pelo telefone 31 3499 8918 ou pelo e-mail imprensa@usiminas.com. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Usiminas. Essas expectativas são altamente dependentes do desempenho do setor siderúrgico, da conjuntura econômica do país e da situação de mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a alterações. Conosco hoje se encontra a direção executiva da Usiminas, o nosso presidente Sérgio Leite, o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores Alberto Ono, o vice-presidente industrial Américo Ferreira, o vice-presidente de Planejamento Corporativo Yoshiaki Shimada, o vice-presidente de Tecnologia e Qualidade Kohei Kimura, o vice-presidente comercial Miguel Homes, o diretor-presidente da Mineração Usiminas Carlos Rezônico, o diretor executivo das Soluções Usiminas Ascânio Merrig, o diretor superintendente da Usiminas Mecânica Fernando Mazzoni, o diretor do jurídico Bruno Paulino e o diretor de controladoria Júlio Arroio. Inicialmente, o Sérgio fará algumas considerações, em seguida o Alberto Ono apresentará os resultados. Depois, as perguntas formuladas na sessão do Q&A serão respondidas. Eu passo agora a palavra ao Sérgio. Por favor, Sérgio. Muito obrigado, Leonardo. Com a permissão de cada um de vocês, e para facilitar o áudio, eu vou retirar a máscara. Para nós da Usiminas, é um momento muito importante poder estar reunido com cada um de vocês, e nós agradecemos a presença de todos nessa live de resultados do segundo trimestre de 2001. Live essa que representa um momento muito especial para nós da Usiminas. Nós estamos reportando ao mercado, reportando a cada um de vocês, reportando às sociedades, resultados robustos, resultados que são os melhores da empresa neste século, resultados que foram construídos pela equipe Usiminas dia a dia, ao longo dos últimos 5 anos. Exatamente há 5 anos atrás, cada um de vocês se lembra, nós estávamos numa situação muito delicada na empresa. Mas graças ao trabalho da equipe Usiminas, ao trabalho de todos nós pudemos ir avançando trimestre a trimestre, ano a ano. E hoje podemos apresentar ao mercado
resultados sólidos, resultados robustos, uma empresa preparada para o futuro, uma empresa que trabalhou e enfrentou cada um dos desafios que se apresentaram ao longo desse tempo. O nosso EBITDA trimestral, que vai ser depois detalhado pelo Alberto, é um resultado extremamente importante, o nosso lucro líquido, o nosso caixa, e hoje realmente podemos apresentar ao mercado uma situação de caixa de mais de 6 bilhões de reais, que nos permitiria quitar a dívida e ainda sobrar em torno de 200 milhões de reais no caixa. Tudo isso fruto de muito esforço, muito trabalho, muita dedicação. E nós estamos, nesse momento, atuando fortemente para construir cada vez mais o presente da empresa e o futuro da empresa. Como eu comentei com vocês na primeira live desse ano, em que nós apresentamos os resultados de 2020, nós esse ano começamos a trabalhar e voltamos a mergulhar no planejamento de longo prazo da empresa, no planejamento de 10 anos, que nós batizamos de Visão 2030. E estamos trabalhando ativamente nesse projeto, que é um projeto importante para o futuro da empresa. Estamos tendo inúmeras discussões, inúmeros projetos estão sendo estudados, analisados, e temos como pano de fundo, como visão essencial desse caminhar rumo a 2030, as questões de mudança climática, as questões de descarbonização, as questões de sustentabilidade na sua forma ampla, que são extremamente importantes em cada uma das decisões que nós vamos tomar. Há mais de um ano, nós criamos na empresa a área de sustentabilidade, ligada diretamente à presidência da empresa. E essa área tem trabalhado com muito afinco e muita dedicação, envolvendo cada um de nós em todas as nossas 5 empresas. Nós, no início do ano, para esse exercício de 2021, nós apresentamos a vocês, ao mercado, 6 metas que nós vamos depois, como temos feito, né, apresentar o acompanhamento, 6 metas envolvendo o nosso compromisso ESG, que é um compromisso extremamente importante para nós da Usiminas, e conectado a esse compromisso, o trabalho que nós desenvolvemos num projeto que para nós tem um significado muito importante, porque trata, acima de tudo, de pessoas, que é o nosso projeto de diversidade e inclusão. Nós acabamos de comunicar ao mercado, né, a conclusão do nosso inventário de emissão de gases efeito estufa, o fizemos ontem, né, e esse resultado apresenta um número que, se comparado com o resultado oficialmente publicado pela World Steel Association, referente a 2019, o nosso resultado refere-se a 2020. Nós estamos numa posição de emissão de gases de efeito estufa dentre a metade de empresas com resultados melhores. E isso é muito importante para nós da Usiminas. Representa, sem dúvida, um desafio e um estímulo para nós continuarmos a trabalhar, para em cada uma de nossas atividades nós termos sempre em mente a preocupação e o compromisso com as mudanças climáticas, com a geração de gases de efeito estufa, tá? E estamos atuando em diversas áreas. A empresa está numa mobilização muito grande. Estamos, sem dúvida, preparados para enfrentar desafios e temos enfrentado. A pandemia representou para todas as empresas e toda a sociedade, e, na minha opinião, talvez o maior desafio da sociedade humana em toda a sua existência, né? Nós, através de uma gestão rápida, eficaz, nós conseguimos e estamos conseguindo atravessá-la, gerando o menor impacto possível na vida das pessoas. Nós estamos trabalhando efetivamente no campo da preservação da vida, no campo da preservação da saúde, né? No campo da segurança, que é a preservação da integridade física, mental e emocional das pessoas. Tomamos importantes decisões nos últimos 8 meses com relação às nossas despesas administrativas, a não só evoluirmos competitivamente no campo operacional, mas também no campo administrativo. E no campo administrativo, nós juntamos a busca da eficiência e do menor custo com o nosso compromisso ESG, notadamente no S, onde a Usiminas é uma referência
desde a construção da empresa, que ainda nos idos dos anos 50, ainda na construção da Usiminas, né, que tem 65 anos como empresa, né, e completa 59 anos de operação, nós, naquele início, ainda no final dos anos 50, iniciamos a construção de uma cidade também, que hoje é uma das 154 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. E nós, nos últimos meses, como informamos a cada um de vocês, nós desmobilizamos a nossa antiga sede e trouxemos para o Caixa 130 milhões de reais. Acabamos agora, em junho, de desmobilizar o nosso escritório central em Ipatinga, que era praticamente uma sede regional, que também estava com baixa utilização, tá? E trouxemos para o Caixa 42 milhões de reais. Tá? E o mais importante, esses dois ativos, o de Belo Horizonte está se transformando num belíssimo hospital, e que será, sem dúvida, um dos grandes hospitais de Belo Horizonte. E em Ipatinga, o nosso escritório central vai se transformar numa faculdade, dentro de uma universidade. Então, é mais um passo nosso no compromisso ESG. E, com isso, nós reduzimos os nossos custos administrativos. Só para vocês terem uma ideia, com relação à sede, né, que nós inauguramos oficialmente na semana passada, no dia 19. Né? Nós já estamos nas nossas instalações aqui da diretoria definitiva, estamos terminando a adequação dos outros andares, né? E lá na sede antiga nós tínhamos 6 andares com 3.400 metros quadrados de área disponível por andar. Aqui na nova sede nós temos 7 andares, cuja soma totaliza 3.400 metros quadrados de área útil, o mesmo que nós tínhamos lá em um andar. E reduzimos o custo operacional da nossa sede em mais de 30%, mesmo aqui tendo que pagar aluguel, lá a sede era própria. Então, nós estamos dando importantes passos na empresa, em todas as áreas, uma equipe comprometida, uma equipe motivada, uma equipe feliz, tá? E como fazemos em todas as divulgações de resultados, às 8 horas da manhã nós comunicamos ao mercado, CVM, colocamos no nosso site, bolsa e etc. E logo em seguida fazemos uma reunião e apresentamos o resultado que apresentamos aqui, apresentamos em primeira mão para os nossos empregados. Sempre fazemos isso. E hoje essa reunião foi uma reunião de energia muito grande, porque ao final da reunião com os nossos empregados nós temos também um momento de discussão, de conversa, né? E os feedbacks recebidos foram muito positivos. Então, gente, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje com vocês, apresentando ao mercado resultados robustos e assumindo o compromisso numa empresa que está preparada para o futuro, o compromisso de construir cada vez mais, com mais energia e mais dedicação, o presente e o futuro da Usiminas. E me permitam, nas minhas palavras finais, parabenizar a toda a equipe Usiminas pelos resultados que nós hoje estamos apresentando ao mercado, apresentando a cada um de vocês, analistas, investidores, sociedade. É o resultado do trabalho da nossa equipe. Parabéns, equipe Usiminas. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao Alberto Ono para a apresentação dos nossos resultados trimestrais. Então, bom dia a todos. Também eu vou retirar a máscara aqui para benefício do áudio, tá? Então, gostaria de solicitar então a apresentação. Bom, vamos então indo para o segundo slide. Aqui nós temos, então, os principais números aqui de vendas, né, e resultados financeiros, né? O primeiro aqui, vendas da unidade de siderurgia, né, um aumento global de 5%, né, em relação ao trimestre anterior, atingindo 1.315.000 toneladas. Tá? Esse é um número que nós não vemos desde 2014. Né? E em termos de mercado doméstico, né, atingimos aí 1.250.000 toneladas, um crescimento de 7%, também um número que no mercado interno a gente não atinge desde 2014. Então, aqui, né, uma boa recuperação aí, nesse trimestre. Em vendas de minério, de ferro, aqui é um ligeiro crescimento também, superando aqui já as 2 milhões de toneladas nesse trimestre, né, então, em comparação ao trimestre anterior. Tá? E salientando que, conforme já colocado no nosso guidance, a gente já estima atingir no ano 9 milhões de toneladas. Então, isso significando que no segundo semestre
espera-se aí um aumento no ritmo aí, de produção e venda de minério. Tá? A questão do EBITDA, né? Então, aqui um aumento expressivo aí de quase 110%, atingindo 5 bilhões e 66 milhões de reais. Aqui, eu vou mostrar um pouco mais para frente, temos aqui alguns efeitos, né, não recorrentes, mas, de qualquer forma, é o maior EBITDA trimestral da história da companhia. Em termos de lucro líquido, também um aumento expressivo, tá? Atingindo 4,5 bilhões de reais. Aqui também, de novo, alguns efeitos não recorrentes, né? O principal, né, salientado aqui, tem a questão dos créditos, né, reconhecimento de créditos de PIS/COFINS, após a modulação apresentada, né, pelo Supremo Tribunal Federal, né, no caso nosso, um número consolidado de 2,4 bilhões de reais. Além disso, tivemos também, né, uma variação cambial, efeito positivo nesse trimestre de 483 milhões de reais. Okay? Passando para o próximo slide. Então, aqui falando do EBITDA consolidado, né? Então, dos 5 bilhões de reais aí que tivemos no trimestre, né? Tivemos um efeito não recorrente de efeito EBITDA aqui, né? Dos créditos de 1,5 bilhão, né, no caso do PIS/COFINS, e então fazendo que o EBITDA recorrente, né, a parte operacional, seja 3,5 bilhões de reais. De qualquer forma, de novo, é um recorde trimestral. Tá? É um aumento de 46% em cima do primeiro trimestre desse ano. Okay? Então, é um resultado bastante forte. Passando para o próximo, aqui especificamente da siderurgia, também é um EBITDA trimestral recorde, né, 3,4 bilhões de reais, dos quais 1,4 aqui é o efeito do crédito de PIS/COFINS. Então, observe-se aqui, então, que a maior parte do efeito do crédito está na siderurgia. Tá? De qualquer forma, quando olhamos o operacional, 2 bilhões de reais, um aumento de 60% em relação ao primeiro trimestre. Então, também, de novo, um número muito forte, que é um recorde também. Passando para o próximo. Mineração, aqui também é um recorde trimestral. Aqui, no caso, na mineração, não temos efeito de PIS/COFINS, então, atingindo 1,5 bilhões de reais, tá? Um aumento de 38% em relação ao trimestre anterior. Aqui, beneficiado, principalmente, questão de um volume um pouco maior, né, como mostrado, mas também fortemente impactado aí pelos preços aí que observamos durante o segundo trimestre. Okay? Passando para o próximo. Soluções Usiminas, aqui também um recorde trimestral. Tá? Aqui nós temos aqui um efeito relevante de PIS/COFINS, né, 119 milhões, mas mesmo descontando esse efeito, 310 milhões é o maior EBITDA já registrado operacional na unidade. Okay? Um aumento aqui expressivo, mesmo olhando em relação ao primeiro trimestre. Okay? Uma margem, se a gente olhar só a parte recorrente, de quase 13%, que também é uma margem aí, bastante forte para o segmento. Para o próximo. Passando aqui para outros indicadores financeiros, capital de giro, aqui um aumento bastante expressivo, né, de 2 bilhões de reais, mas dos quais 1,4 bilhões aqui é um efeito dessa parte dos créditos. Né? Então, no caso, né, dos impostos a recuperar, aqui um aumento de quase 1,9 bilhões, e que é um pouco reduzido, no caso, olhando especificamente para o PIS/COFINS, né, do efeito do pagamento de imposto sobre esse resultado de quase 470 milhões. Então, um net aí de 1,4 bilhões. O restante, né, uns 650 milhões que nós temos aí do aumento de um trimestre para o outro, basicamente dentro da variação de estoques, de efeitos financeiros. Tá? Então, aqui, na verdade, um aumento de custo de estoques, principalmente de matérias-primas, né, aí minério de ferro, carvão, e também placas, né? Placas aqui no caso compradas, né? A gente considerando isso como matéria-prima, primordialmente, né, esse efeito. Okay? Passando para o próximo. Tá?
Aqui, quando a gente olha, né, os volumes, né, de aço, aí eu já mostrando aqui no caso, né, volumes, estoques de aço na siderurgia, é uma situação praticamente estável. Então, de novo, reforçando o efeito de estoques, né, demonstrado ali no capital de giro, é basicamente preço, porque os volumes, né, em termos de aço aqui, muito estáveis, né? Então, salientando aqui um dia de estoques de 52 dias, né? Então, a gente continua mantendo aqui abaixo do nível histórico aí que a gente geralmente observa em torno de 60 dias. Bom, passando para o próximo, já como salientado pelo Sérgio, então, nós superamos 6 bilhões de reais de caixa consolidado nesse trimestre, né? E com a variação cambial que tivemos em relação à dívida, né, que reduziu aqui a nossa dívida bruta para 5,8 bilhões, nós terminamos o trimestre, então, em net cash positivo, então 220 milhões de reais, né, net cash aí em relação à nossa dívida, né? Então, o índice de alavancagem aqui próximo de zero. Tá? Passando para o próximo, aqui falando um pouco do nosso CAPEX, né, de novo, a gente já, né, aumentando o nosso ritmo de CAPEX agora no segundo trimestre, né, atingindo aí 335 milhões de reais, e com a tendência, né, já de novo reforçado no nosso guidance, que mantemos aí de 1,5 bilhões de reais para o ano de 2021. Então, espera-se aí né, uma aceleração, né, na questão de CAPEX aí para o segundo semestre. Passando para o último slide da apresentação, aqui em relação, né, às nossas metas, né, de ESG, aqui eu acho que o ponto aqui, né, como colocado pelo Sérgio, aí, a maioria das metas aqui estão, né, em linha, né, com o que esperado, com exceção da questão do nosso projeto de empilhamento a seco, né, de rejeitos, na mineração, que estava programado para entrar em operação durante o segundo trimestre desse ano, mas, infelizmente, nós tivemos aí alguns atrasos na obra, que devem fazer com que esse projeto aqui ele ainda ocorra, a entrada de operação durante o ano de 2021, mas fora, né, da nossa meta inicial, que era o segundo trimestre. Ok? Não vai ter impacto em relação à operação, né? Mas aí, infelizmente, ficou um pouco fora aqui do que a gente pretendia como meta. E aqui termina a apresentação, ficamos à disposição aí para as perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Alberto. Vamos começar aqui. A primeira pergunta é sobre a alocação de capital. Nós temos 3 perguntas, o Rodolfo de Ângeles, do JP Morgan, o Rafael Barcelos, do Santander, o Alexandre Cunha, que é uma pessoa física. Eles estão perguntando sobre o uso de capital. Então, a empresa desalavancou, já está com uma posição de dívida que é, na verdade, net cash, né, caixa líquido, e os investidores agora estão acompanhando de perto a alocação de capitais das empresas. Quais são os planos da Usiminas? Veremos dividendos elevados ou vamos ver o CAPEX aumentando, possivelmente, na mineração? Então, no mesmo sentido, a gente tem alguma pergunta sobre dividendo extraordinário e se a gente pode olhar para alguma coisa em relação a operações de M&A. Alberto, por favor. Ok, obrigado pelas perguntas de Rodolfo, Rafael e Alexandre. Ok, primeiramente aqui o nosso foco, né, permanece na disciplina de capital e principalmente no financiamento, né, do nosso programa de CAPEX com a geração de caixa, né? Então, nós temos aqui esse ano já 1,5 bilhão de reais, né, para CAPEX, e também algo já compromissado, né, para os anos seguintes, lembrando que nós temos o projeto de reforma do Alto Forno 3, né, o número atualizado desse projeto, né, quase 2,1 bilhões de reais, né, conforme já divulgado, né, a parada para a reforma em 2023. Então, até lá, nós temos aí uma expectativa de, né, um CAPEX aqui, né, já contratado, né, já assumido,
né, bastante, vamos dizer assim, expressivo. Então, o foco, né, primeiro ponto da nossa geração vai ser o financiamento do CAPEX já contratado. Também em termos de investimento, lógico, né, agora, com esse cenário um pouco mais favorável, estamos voltando, né, a estudar outras opções, né, de investimento, mas ainda sem nenhuma definição, aí, sem nenhuma aprovação ainda. Mas, notadamente, né, a gente volta a estudar a questão de, por exemplo, né, de linhas de galvanização, né, as nossas 3 linhas de galvanização hoje estão operando a plena capacidade, então faz todo sentido avaliarmos aí um aumento de capacidade nesse sentido, né? Então, acho que é algo natural, né, que estamos considerando, né, voltamos a estudar aí um pouco com mais intensidade, mas ainda sem nenhuma definição quanto a tipo de investimento, prazos ou, eventualmente, quando vai ser implantado, tá? Mas estamos voltando a estudar isso com mais intensidade, tá? Em relação aqui, né, questão de dividendos, tá? Estamos, né, esse é um ponto que é um ponto de discussão, né, junto ao nosso conselho de administração, até porque temos, né, essa questão da mudança, né, possível mudança da tributação, da legislação tributária em relação a dividendos. Então, estamos acompanhando atentamente aqui essas questões, tá? Mas, assim, no presente momento, a gente ainda pretende, né, até agora, seguir com a política atual, né? Então, o payout mantendo aí em 25%, tá? Mas, claro, né, a gente está acompanhando a evolução da questão tributária e também, lógico, conversando um pouco com o nosso conselho em relação a eventualmente, se poderemos ter alguma outra ação nesse sentido. Mas, nesse momento, ainda mantemos aí o que viemos mantendo até agora, né, 25%. Tá? Obrigado, Alberto. A nossa próxima pergunta tem vários, eu vou tentar quebrar um pouquinho aqui para o bom andamento, mas a turma está bem interessada nos preços. Então, para o Miguel, tem o Rodolfo De Angelis, da JP Morgan, a gente está com o Daniel Sasson, do Itaú, Carlos de Alba, o Marcelo Barcelos, do Santander, o Thiago Lofiego, do Bradesco, e o Carlos de Alba. A primeira parte seria em relação ao ambiente de negócio do mercado interno, né? Como está esse ambiente, se a gente espera ver novos aumentos, e pede para comentar sobre a expectativa, Miguel, de carry-over de aumentos passados afetando os preços médios do 3Q do 21. Tem mais perguntando sobre o carrego e pedindo para fazer aquela comparação do último mês com o trimestre para eles entenderem esse carrego. A primeira parte seria essa, Miguel. Eu completo na sequência. Obrigado, Leo. Bom dia, Rodolfo, Daniel, Carlos, Rafael, Tiago. Respondiendo a primera pregunta en relación al ambiente de precios en el mercado interno, hoy podríamos definir un ambiente como de estabilidad, teniendo en cuenta que el mercado internacional tenga presentado una alta volatilidad de las variables que impactan la definición de los precios locales. Cuando a gente analiza un poco o que aconteceu ao longo do segundo trimestre e a situação atual, olhamos como no início do segundo trimestre a gente observou um forte incremento dos preços internacionais, puxado logicamente pela forte alta dos custos e dos fretes, né? Igualmente houve um aumento importante do câmbio. Na segunda parte do trimestre houve uma queda principalmente dos precios internacionales na China y na Rusia, que fue impactado, fue derivado de expectativas de acciones a implementar pelos gobiernos, tanto ruso como chinés. Esa expectativa, hubo noticias esta semana en relación a esas dos expectativas de medidas ya a implementar o definidas pelo gobierno chinés y pelo gobierno ruso en relación a una eliminación del tax rebate dos productos da China, principalmente bobina frío y cincado, lembrando que o rebate para a bobina quente tinha sido eliminado lá em maio, e por outro lado o anúncio do governo russo em relação à implementação de um tax
de um imposto de exportação a todos os produtos siderúrgicos a partir do 1º de agosto, em torno de 15%. Então, com a alta volatilidade que a gente observou ao longo do segundo trimestre, das variáveis internacionais e alta volatilidade do câmbio, a gente hoje já está uma estabilidade nos preços do mercado. Agora, com essas novas notícias, a gente poderia esperar um aumento dos preços internacionais no curto prazo, derivado das restrições da oferta nas exportações. Lembrando que, por exemplo, nas importações no Brasil, em torno de 88% são origem Rússia e a China. Então, estes dois principais origens das importações brasileiras estarão impactando a sua oferta nos meses seguintes. Obviamente, nós vamos acompanhar essa evolução dos indicadores internacionais, sempre objetivando nossa paridade entre 10% e 15%, que é a paridade que hoje observamos no mercado. Em relação ao carry-over para o terceiro trimestre, se bem a Usiminas não divulga eventos futuros, nós podemos informar a você fatos reais. Por exemplo, o preço médio de junho foi superior em torno de 4,4% ao preço médio do trimestre. Obviamente, este preço maior em junho impactará no carry-over do preço médio do terceiro trimestre. Igualmente, como vocês conhecem bem, o preço da distribuição tem ajustes em períodos menores, mas também temos contratos mensais, bimensais e trimestrais, principalmente do resto das indústrias, que tem a acompanhar, ou vai acompanhar e tem acompanhado um pouco a evolução dos preços da distribuição. Então, esses ajustes que aconteceram tanto ao longo do segundo trimestre como no início do terceiro trimestre impactarão positivamente no preço médio do terceiro trimestre. Em relação ao prêmio, que é a última pergunta, no momento atual falam de um range entre 5 e 10 e 10 e 15. Eu diria que hoje o equilíbrio, o prêmio de equilíbrio está entre 10 e 15%, lembrando a alta volatilidade das variáveis que impactam no cálculo da paridade. Obrigado, Miguel. E com isso a gente fecha, então. Acho que a gente passou por todas as perguntas, porque tinha uma pergunta específica do Carlos, que seria se a gente tinha pressão nos preços, né, no mercado. Mas você já falou que os preços nós estamos vendo estabilidade nos preços. E o Thiago está perguntando sobre o prêmio de equilíbrio no aço atualmente. 10 a 15 desculpa? 5 a 10 ou 10 a 15? O que seria sustentável? Você já falou que 10 a 15 é sustentável. Se quiser completar alguma coisa, Miguel. Não, só completando um pouco em relação à pressão no mercado interno, como falei anteriormente, nós estamos hoje em um cenário de estabilidade. Logicamente, altas importações observadas em maio e junho estão fazendo pressão um pouco na punta, mas era lógico esperar esse movimento, mas também hoje, com as notícias recentes da última semana, a gente poderia esperar uma diminuição forte das importações daqui para frente em função das restrições das ofertas pelas ações já anunciadas pelo governo chinês e russo, que, como falei anteriormente, respondem por aproximadamente 88% das importações totais do primeiro semestre no mercado interno brasileiro de os principais produtos como BQ, bobina frio e bobinas sincadas. Obrigado, Miguel. Agora a gente tem duas perguntas sobre custos que a gente vai endereçar para o Alberto. Alberto, o Daniel Sasson, do Itaú, pergunta sobre a pressão de custo que a gente espera em termos de aumento de custo de matéria-prima. E o Bruno de Toledo, uma pessoa física, pergunta qual a expectativa de evolução do custo para o quarto trimestre, ou seja, até o final do ano. Por favor, Alberto. Daniel e Bruno, né? Em relação a custos, o que a gente pode comentar. Tivemos, na verdade, um aumento expressivo, né? Uma pressão de custos grandes no decorrer do segundo trimestre. Tá? Essa pressão aí, principalmente vinda, né, de minério de ferro, carvão e também de placas compradas, tá? Ela, vamos dizer assim, já se estabilizou, né? Esse aumento ocorreu durante os primeiros meses do segundo trimestre, mas já se estabilizou no final do período. Então, o que dá para afirmar, né, eu não posso falar muito do que seja do terceiro ou quarto, mas o que dá para falar é que no final do segundo trimestre, né,
o patamar já estava já tínhamos atingindo o patamar de estabilidade, né? E como o Miguel colocou, né, a questão, né, dos preços internacionais estarem também já atingindo um patamar de estabilidade faz supor que acho que já estamos aqui numa situação de mais ou menos equilíbrio, né? Tanto olhando matérias-primas, né, quanto aço, quanto também, no caso nosso, placas compradas. Tá? Então, expectativa, ou o cenário é esse. Tá? Obrigado, Alberto. Bom, a nossa próxima pergunta vem do Daniel Sasson, do Itaú. Ele quer saber sobre capital de giro, Alberto. Ele diz que o capital de giro continuou subindo, principalmente por estoques, mesmo excluindo o efeito do reconhecimento dos créditos fiscais. Qual que é a perspectiva dessa linha até o final do ano? Bom, Daniel, o ponto aqui, né, acho que dentro do nível, né, de operação que a gente está tendo, né, e a gente já mostrou para vocês, né, em relação aos estoques de aço. Então, a questão física, acredito que em linha com o guidance que a gente já passou agora, né, para vocês, né, de vendas para o trimestre, para o terceiro trimestre, entre 1,2 e 1,3 milhões de toneladas, faz crer que a gente deve manter aí os níveis em termos físicos, né, mais ou menos estáveis, como a gente já mostrou aí do primeiro para o segundo trimestre. Tá? A questão aqui da parte financeira aí vai depender um pouco de como evolui aí a questão de preços, mas como eu já salientei, né, no final do segundo trimestre a gente estava observando aí já uma estabilidade em termos das componentes de custos, principalmente de matérias-primas. Então, continuando isso, pode ser que a gente observe aí alguma questão de estabilidade, mas vai depender um pouco da evolução do trimestre. Tá? Obrigado, Alberto. Agora nós temos uma pergunta, na verdade 3, mas dentro do mesmo assunto, para o Carlos Rezônico, da mineração. Então, o Rodolfo De Angeli, o Carlos de Alba, do Morgan Stanley, e o Leonardo Correia, do BTG, estão querendo que comente um pouco sobre a mineração, os planos de CAPEX, né? E se a gente quando que a gente espera anunciar investimentos de expansão na mineração. Carlos, por favor. Obrigado pelas perguntas. Na verdade, a mineração Usiminas está trabalhando fortemente em duas frentes. A vida dos friáveis e projetos compactos. Continuamos com muita energia colocada em projetos compactos pela trascendência que tem para a empresa em termos de investimento, em termos de mudança de clientes, de produtos, ainda vai levar um tempo. Mas, por outro lado, hoje podemos afirmar que, por conta de novas áreas que temos disponíveis, através da adquisição de novas áreas e energia que isso gera com áreas que não podiam ser aproveitadas, hoje podemos projetar sobre cenários, mantendo os cenários que hoje a gente está prevendo para os próximos anos, uma vida dos friáveis que não vai ser inferior aos 8 anos. Isso gera uma tranquilidade para esse investimento de compactos e uma oportunidade para continuarmos fornecendo material friável sem interferir aos limites. Então, a gente continua avançando com os estudos de CAPEX, mas acho que a aprovação final desse projeto por parte dos sócios não precisa estar antes do ano 2023, quando temos a previsão dessa aprovação por parte deles. Esse é um pouco o resumo das dúvidas que vocês apresentaram. Obrigado. Carlos, obrigado. Nós temos uma pergunta agora para o Miguel, vem do Thiago Lofiego, sobre estoques de aço. Miguel, qual a percepção de vocês em relação a estoques, de estoques de aço na cadeia? Acham que clientes aprenderam a operar com estoques mais baixos e, portanto, não veremos grandes variações daqui para frente? Miguel, por favor. Obrigado, Leo. Bom dia, Thiago.
Certamente observamos uma recomposição dos estoques de aço ao longo das diversas cadeias do mercado interno, ¿no? Ao longo do segundo trimestre. Por exemplo, segundo o relatório do INDA, os estoques do sector da distribuição, dos associados ao INDA, passaram de 2,2 meses, 2,1 meses, 2,3 meses a 2,6 meses no final de junho. Também é certamente, né, com o impacto da menor produção de autos, a cadeia automotiva aproveitou também o segundo trimestre para recompor os seus estoques. Então, nós poderíamos dizer hoje que grande parte das cadeias hoje tem um estoque bastante regularizado. Em relação a se os clientes aprenderam ou não a operar com estoque baixo, eu acho que é mais uma necessidade de capital de giro. Obviamente, o aumento dos preços e dos custos do aço, principalmente, geram algum estresse financeiro em as diferentes cadeias produtivas, principalmente em aquelas empresas meias e mais pequenas, onde a capacidade financeira é limitada. Então, eu acho que sim, vamos observar uma cadeia operando com um menor nível de estoque em relação ao passado, mas isso não quer dizer que não seja positivo para o sector. Obviamente, quando as cadeias trabalham com um nível de estoque um pouco mais baixo, existem desbalanceamentos em função das volatilidades do mercado. Nesse sentido, eu acho importante nós, como siderúrgica, na Usiminas, apoiar essas cadeias de aço para elas trabalhar com um capital de giro optimizado e a gente tirar um pouco as ineficiências financeiras do sector. Obrigado, Miguel. A próxima pergunta para o Miguel também vem do Thiago Lofiego, e ele pede para comentar sobre a situação, Miguel, da indústria automotiva. Qual a expectativa de vocês para a normalização de produção de automóveis no Brasil? Por favor, Miguel. Tiago, o sector automotivo hoje vive um grande desafio em relação ao faltante de semicondutores. É uma situação que não só afeta o mercado brasileiro automotivo, sino um mercado global. Então, nesse sentido, segundo o último relatório da Anfavea, houve uma redução pequena da previsão de produção de autos para o 2021, passando de um incremento de 25% o 2021 versus o 2020 a um incremento de 22%. Hoje o nível de incerteza é alto, né? Segundo alguns relatórios dados, por exemplo, pelo CEO da Intel ou pelo CEO global da Stellantis, falam de que a normalização da situação dos semicondutores acontecerá ao longo do ano que vem. Certamente, na Usiminas estamos preparados para acompanhar a retomada do sector automotivo, acompanhamos diariamente, semanalmente, cada um de nossos clientes e hoje estamos prontos tanto para atender essa retomada do sector automotivo quanto qualquer outro sector industrial no Brasil que precise de nossos produtos. Obrigado, Miguel. A nossa próxima pergunta vai para o Sérgio. Sérgio, José Bento, pessoa física, ele está perguntando sobre, na cadeia de sustentabilidade de ESG, quais são os pontos fracos da Usiminas e que metas estão estabelecidas para se comprometer a mitigar tais pontos? José Bento, como eu comentei na abertura dessa nossa reunião, a sustentabilidade é prioridade na Usiminas. Inclusive, nas nossas reuniões de diretoria semanal, nós começamos a reunião discutindo temas de sustentabilidade, envolvendo a sustentabilidade de forma ampla. Tá? Nós acabamos de realizar o inventário da emissão de gases de efeito estufa e divulgamos ao mercado ontem. Tá? E nesse inventário, tá? O número que nós atingimos de 2,06 toneladas de CO2 por tonelada de aço bruto nos posiciona hoje, considerando os números até agora publicados pelo World Steel, na metade da indústria siderúrgica de melhor resultado. O nosso volume de emissão está abaixo da média. Então, a nível internacional, nós estamos dentro de um cenário junto à metade das empresas que estão numa posição mais positiva. Evidentemente, eu estou comparando o resultado 2020 da Usiminas com o publicado disponível até o momento de 2019 da indústria do aço. Vamos ver quando publicar o resultado de 2020. Tá? Nós temos e estamos trabalhando intensamente
no campo ambiental, né, com relação à emissão de partículas sedimentáveis na usina de Patinga. Nós temos um projeto extremamente importante e na usina de Patinga nós temos evoluído de uma forma significativa e nós instalamos lá no ano passado uma central de monitoramento ambiental, né, que nos permite monitorar em toda a usina e também em pontos externos, né, em bairros da cidade de Patinga, porque nós somos a única usina no mundo que está localizada, a sua portaria principal está localizada na Praça dos Três Poderes da cidade de Patinga. Não por decisão nossa, a cidade é que nos rodeou. Então, nós temos feito um trabalho intenso no controle dessa emissão de partículas sedimentares, estamos obtendo bons resultados, né, com uma redução significativa. Implantamos na usina de Patinga canhão de névoas, cobertura de pilhas de matérias-primas, né, com polímeros, e estamos empreendendo uma série de ações, né, nesse ponto que é o ponto da área de redução. Quando eu falo em área de redução, eu estou falando em coqueria, sinterização e altos fornos. Tá? E estamos toda a empresa mobilizada dentro da nossa Visão 2030, dentro do planejamento estratégico da Usiminas. Nós estamos em todas as nossas discussões, colocando sempre o tema: o que podemos fazer para reduzir as emissões de gases de efeito estufa na nossa empresa, considerando os próximos investimentos que vamos fazer. E mesmo buscando melhorias operacionais nos equipamentos existentes. Essa é uma questão permanente. E o nosso compromisso é um compromisso de toda a empresa, de todos os empregados. Na hora que nós consideramos a agenda ISD-US, a Usiminas é referência, tá, desde os anos 50, tanto no que se refere às pessoas da própria Usiminas, né, como também às pessoas das comunidades onde nós operamos. A nossa relação é uma relação muito forte com as comunidades onde nós operamos. Temos duas fundações muito fortes. Uma é uma fundação voltada para a área de saúde, que é a Fundação São Francisco Xavier. Temos uma fundação na área da educação, Fundação Educacional São Francisco Xavier, né? E temos o Instituto Usiminas, que realiza um trabalho extremamente importante no que se refere à atuação da empresa no campo da saúde, da educação, no campo cultural, no campo de apoio às comunidades, né? Estamos, nesse momento, construindo um hospital em Belo Horizonte que vai ser inaugurado em março do ano que vem, né? E isso nos coloca como uma referência, no caso do S do social, né? Uma referência a nível mundial. E esse compromisso é um compromisso perene de todos nós da equipe Usiminas. Obrigado, Sérgio. Nossa próxima pergunta para o Miguel é sobre volumes, Miguel. Nós temos aqui o Caio Ribeiro, do Credi, e o Aristóteles Nogueira, da XP. Eles perguntam sobre o mix de vendas no mercado interno versus o mercado externo nos próximos meses. Se a gente espera continuar aumentando a participação no MI ou procura aumentar participações no ME. E como é que estão o livro de pedidos, né, atual no primeiro semestre versus o que está por vir, né, o nível de estoque, e falando um pouco de nível de estoque na cadeia. E se há alguma alternativa, né, o Aristóteles completa, se há alguma alternativa em caso de arrefecimento do mercado doméstico. Por favor, Miguel. Bom dia, Caio, Aristóteles, né? Em relação ao mercado interno e exportação, com a forte retomada da economia brasileira nos últimos 9 meses, nós acompanhamos e dimos total prioridade a nosso fornecimento para o mercado interno brasileiro, especialmente nossos clientes industriais e das cadeias de valor, incluindo nessa prioridade as cadeias de valor da indústria que estão na região, principalmente no Mercosul. Então, essa prioridade continuará nos próximos meses, a gente dará total prioridade e acompanhamento e apoio ao crescimento e evolução dos nossos principais clientes no mercado interno, obviamente sempre observando oportunidades de exportação em função da disponibilidade de produto que a gente possa ter a cada mês. Hoje, nosso livro de pedidos continua firme em níveis similares ao que temos observado nos últimos meses, tanto para o mercado interno quanto o mix mercado interno exportação. Em relação
a oportunidades de rentabilidad de exportación, nos observamos hoy un escenario internacional positivo de margen atraentes para el sector siderúrgico. Lógicamente, con las noticias recientes de eliminación dos tax rebates na China e implementação do imposto de exportação na Rússia, na nossa visão, poderia evoluir positivamente essas margens que a gente poderia encontrar no mercado internacional. Como sempre, e novamente reafirmando a nossa prioridade e total apoio ao mercado interno, sem deixar de lado as oportunidades de exportação que possam se apresentar. As margens hoje são atrativas e a gente continuará analisando cada oportunidade de negócio, tanto no mercado interno como no mercado internacional. Obrigado, Miguel. A nossa próxima pergunta vem para o Alberto, ela vem do Caio Ribeiro, do Credit Suisse, e ele pergunta como avaliam a retomada da parte upstream de Cubatão hoje. Acreditam já ter demanda sustentável e robusta o suficiente para tomar essa decisão? Por favor, Alberto. Caio, obrigado pela pergunta. A questão aqui eu acredito que para a gente ter mais um pouco de convicção em relação à sustentabilidade da demanda, talvez precisamos olhar um pouquinho mais aí, um pouco mais, se essa demanda ela vai permanecer aí. Então, acho que eu diria que talvez observar um pouquinho mais aí essa recuperação do mercado doméstico, se ela permanece ou não, né? Como a gente já vem falando com vocês, né, há algum tempo, né? Teve claramente durante esses meses de retomada aí, a partir do terceiro trimestre, principalmente do ano passado, né, um movimento claro de restocagem, né, nas cadeias. Então, agora, aparentemente, esse movimento, né, terminando já agora, terminou basicamente no segundo trimestre desse ano. Então, agora, daqui para frente, que vai ser, aí vamos falar um pouco mais a demanda real, né? A gente precisa observar um pouco qual que é esse nível de demanda real aí para entender como é que vai ser o daqui para frente, tá? A questão, né, do upstream de Cubatão, né, acho que é um ponto que, né, acho que ultimamente tem chamado aí, ou tem sido falado muito, mas, de novo, né, o que eu já conversei com vários de vocês aí, é algo que, mesmo se tomando a decisão, não vai ser nem tão rápido, né, e nem tão barato assim, em função, primeiro, né, do tempo de parada que já temos, né, já se vão 5 anos desde da parada desses equipamentos, né, então a gente não tem a tripulação hoje lá, né, se vocês se lembrarem, a gente, né, todo o pessoal, toda a mão de obra que estava lá operando esses equipamentos já não estão na usina faz 5 anos, então exige um tempo de preparação grande aí em relação a retripular os equipamentos e também uma avaliação aí criteriosa de quais equipamentos, né, que necessitam de mais manutenção e quais vão ser mais, vamos dizer assim, menos manutenção. Então, isso tudo demanda um pouco de tempo. Então, eu diria que, mesmo tomada uma decisão também, uma retomada nesse sentido não vai ser tão rápida assim, né? Acho que deixa bem isso claro, tá? Mas a questão da demanda, que acho que é o principal ponto da pergunta, eu diria que temos que aguardar um pouco mais para ter uma clareza em relação de efetivamente qual que é a demanda real na ponta agora que terminou essa questão da restocagem. Obrigado, Alberto. Agora nós temos mais uma para você, Alberto. Vem do Carlos de Alba. Ele pergunta sobre nossa expectativa do EBITDA no terceiro trimestre. Se é provável que expanda já acima dos recordes que nós já apresentamos no segundo trimestre. Bom, Carlos, agradeço a pergunta, mas como é de praxe aqui, né, a gente não dá guidance em relação à questão do EBITDA, né? Nossos guidance aí são limitados ao que a gente já divulga aí em termos de volumes, né, de vendas e a questão do CAPEX e despesa financeira. Então, aqui não vou poder fazer nenhum comentário, mas reforçando a questão em termos de vendas, tanto de aço quanto de minério de ferro, né? No caso do aço, uma estabilidade em relação, né, ao segundo trimestre, né, conforme já dado o guidance, e no caso da mineração,
aí uma perspectiva de aumento de volumes aí para o segundo semestre, para a gente atingir os 9 milhões de toneladas. É isso que eu posso comentar. Obrigado, Alberto. A próxima pergunta vem para o Miguel, ela vem do Carlos de Alba novamente. Ele quer saber, Miguel, se estamos mudando os contratos com o setor automotivo e industrial para contratos trimestrais ou contratos spot versus anual. Bom dia, Carlos. A Usiminas construye parcerias con una visión de largo plazo con cada uno de nuestros clientes. El sector automotivo ha sido un sector estratégico muy relevante para Usiminas y continuará siendo en un largo plazo. Usiminas también tiene la historia de cumplir y hacer cumplir los contratos que nos acordamos con cada uno de nuestros clientes. Entonces, contratos ya asignados en vigencia se mantendrán hasta actualización segundo los acuerdos realizados. Lógicamente, cada contrato será actualizado en función de las condiciones no momento da negociação e, obviamente, terão em conta as variáveis tanto passadas quanto futuras, visando um pouco a estabilidade dos negócios para as duas partes, né? Então, nesse sentido, a resposta seria não. Nós não estamos cancelando contratos já acordados. Obviamente, cada contrato actualizado virá refletir as condições de mercado a cada momento. Obrigado, Miguel. Mais uma para você, Miguel. O Caio, do BTG Pactual, ele pergunta sobre preços. Como está o gap de preços hoje entre os clientes da indústria ex-automotivo e a distribuição? O que vocês consideram como nível ideal e quando isso poderia ser atingido? Miguel, por favor. Caio, o gap de preço, logicamente, o ciclo de negociação da distribuição é diferente ao ciclo das diferentes indústrias. A gente tem hoje acordos com indústrias diversos, tanto com ajuste mensal quanto ajuste bimensal ou trimestral. Logicamente, quando a gente observa a evolução dos preços da distribuição do segundo trimestre, houve um gap que evoluiu ao longo do trimestre. Com a atualização dos contratos que aconteceram tanto ao longo do segundo trimestre quanto no início do terceiro trimestre, esse gap, o objetivo sempre é virar zero, né? O mínimo possível. Eu acho que esse gap, historicamente, não poderia ser muito grande, né? Porque a gente não estaria cumprindo nosso objetivo, que é evoluir em função das condições gerais do mercado. E as condições gerais do mercado são iguais para todos os sectores da economia brasileira. Obrigado, Miguel. Bom, agora a gente tem a nossa última pergunta, vem do Antônio Luane, da Taruá Capital. Primeiro, ele parabeniza pelo resultado, parabéns pelo resultado. Podem dar mais detalhes sobre o potencial investimento em galvanizados? Qual o tamanho, CAPEX e expectativa para executar o projeto? Alberto, por favor, Alberto. Elane, nesse momento não dá para comentar muito sobre essa questão, porque exatamente é o que a gente está retomando em termos de avaliação, né? Exatamente dimensionamento da linha, qual que seria o CAPEX e em quanto tempo a gente poderia implementar essa linha. Então, exatamente essas perguntas que nós estamos agora analisando, né, para ter uma avaliação e, eventualmente, levar isso, né, como uma proposta de investimento para aprovação do nosso conselho. Então, esses pontos é o que a gente está avaliando nesse momento. Então, eu não tenho, não dá para dar nenhum detalhe desses pontos agora. Ok? Obrigado. Obrigado, Alberto. Terminamos aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. E agora eu passo a palavra para o Sérgio para suas considerações finais. Por favor, Sérgio. Obrigado, Leonardo. Obrigado a cada um de vocês que estiveram conosco nessa exata uma hora, né, discutindo sobre os resultados da Usiminas. Foi uma satisfação muito grande para nós, a equipe Usiminas, apresentar para vocês resultados sólidos e uma perspectiva positiva para o futuro, com o compromisso nosso de toda a equipe de trabalhar com a mesma dedicação e cada vez buscando a melhor competitividade, reafirmando o nosso compromisso com a sustentabilidade, com a agenda ESG, com a diversidade e inclusão, né?
Tivemos aqui um total de 24 perguntas, todas perguntas muito importantes para cada um de vocês entender melhor o momento que nós estamos vivendo na Uzi Minas, um momento positivo, um momento em que podemos e fizemos, né, apresentar para vocês os melhores resultados nossos deste século. Foi uma satisfação muito grande, muito obrigado a cada um pela presença. Me despeço, já marcando o nosso próximo encontro aqui para o mês de outubro, quando apresentaremos os resultados do terceiro trimestre de 2021. Gente, muito obrigado, foi um prazer muito grande para todos nós da diretoria executiva da Uzi Minas e para toda a equipe Uzi Minas, a quem, mais uma vez, eu parabenizo pelos resultados. Muito obrigado, um grande abraço, um bom fim de semana. Obrigado, Sérgio. Pessoal, só lembrando que, em caso de dúvidas, a equipe de RI está à disposição para atendê-los. Agradecemos novamente a participação de todos e boa tarde.